Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais este privilégio de estarmos aqui, reunidos em família, reunidos entre amigos, reunidos com a Tua igreja, para juntos aqui, Senhor, meditarmos a Tua palavra, aprendermos a Tua palavra, porque é isso que precisamos, ser orientados mais na Tua palavra. Senhor, nos abençoa, Senhor, dá instrução hoje, Senhor, para a Tua filha que estará ministrando aula nesta noite. Senhor, abre as nossas mentes, Senhor, para nós que estamos aqui, para aqueles que estarão assistindo ou assistirão, Senhor, que tudo seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Pode se sentar, dê uma salva de palmas para os dois irmãos. Graças a Deus. Pessoal, como eu disse nessa EBAP, nós teremos muitas surpresas e hoje esta lição, sobre a Batalha do Armagedon será lecionada para a nossa querida irmã diaconisa Luciana Andrade. Então vem aqui e deixa Deus aí te iluminar, te orientar. Fica à vontade, minha filha. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Só um momento que eu vou abrir aqui, onde eu anotei, para não me perder. Nós vamos falar sobre a Batalha do Armagedon. Vamos conhecer alguns tópicos. É um tema muito rico. Apocalipse em si é uma lição muito assim, rica, que até eu estava comentando com o pastor, que na verdade eu acho que seriam mais do que 3 meses de aula, porque é muito material. E o que eu anotei aqui, ontem eu sentei na mesa meio-dia, saí meia-noite da mesa, só anotando. E assim, estava comentando também com o pastor que meus computadores deram problema, desconfigurou eu queria fazer uma outra coisa, ele desconfigurou, falei, quer saber, vai na mão mesmo, antigamente, aí não tem erro, não vou esquecer. Nós vamos iniciar então a 10ª lição, a Batalha do Armagedon, começando com o texto bíblico básico que está em Joel 3, os versículos 2, 12 e 14, e Apocalipse 19, nos versículos 19 ao 21. Eu não perder muito tempo, porque tem que ser bem rápido, A gente tem tão pouquinho tempo e a gente, quando entra nesse assunto, a gente vai longe. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Em Apocalipse 19, 19 e 21, e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com o que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E o texto áureo da nossa lição, ele está em Apocalipse 16, 16. Então os ajuntaram no lugar
que em hebraico se chama Armagedon. E estudando, eu acabei descobrindo assim, que a palavra Armagedon ela é mencionada uma única vez em toda a Bíblia, que é justamente nesse capítulo, que é o capítulo de Apocalipse 16:16. E Armagedon, as pessoas, muitos imaginam que Armagedon quer dizer que é o fim do mundo. Muitos fazem uma confusão. E eles até têm os filmes, né, que eles montam, que é como se fosse o fim do mundo. E na verdade o mundo não vai se acabar. O que acabará será a humanidade, que será julgada pelo nosso Senhor nesse dia. E Armagedon, ele é referência ao Monte Megido, que é um lugar geográfico estratégico que se encontra no Vale de Jezreel. E nós temos por objetivo, nessa lição 10, entender o que vai acontecer no Vale de Armagedon, compreender o motivo desse acontecimento, por que ele estará acontecendo, e inteirar-se das principais fases do que acontecerá. Porque antes da grande batalha, será algumas fases que vão marcar esse período. Nós vamos iniciar conhecendo o Armagedon. Conhecendo o Armagedon. Armagedon é um lugar onde os reis da terra eles irão se reunir para a luta contra Deus. Serão as forças do mal que serão congregadas naquele lugar, juntando todos os exércitos dos países inimigos de Israel. São os países que irão se ajuntar naquele grande dia para ir contra o povo de Israel, a nação escolhida pelo Senhor. E todos os inimigos estarão ali naquele dia no vale. Eles vão ser levados, vão ser enganados e vão ser seduzidos pela besta, pelo anticristo, que já estará nessa terra a partir dos 3 anos e meio após o arrebatamento, que são os 7 anos finais, né? E se encontra em Apocalipse 16:14. Em Apocalipse 16:14, fala sobre essa grande guerra que haverá. Que fala, porque são espíritos de demônios que farão prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, seria Armagedon, que é montanha ou monte no Vale de Megido. E em grego, Armagedon, que é a reunião de tropas, que também fala em Zacarias 14:2, que fala sobre este lugar. Nesse local, o Senhor ele vai julgar pela perseguição a Israel, ele irá julgar pela iniquidade e ele irá julgar pela impiedade todos aqueles que forem contra. O local da batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, onde o Cristo derrotará o anticristo, o falso profeta e os exércitos inimigos de Israel. Eu anotei algumas informações que eu achei pertinente, que elas não estão na revista, mas eu achei assim bem interessante para a gente poder entender. O Monte Megido, ele está na região norte de Israel, no Vale de Jezreel. Ele é uma referência geográfica, um espaço geográfico. Muitas pessoas também confundem quando se fala Megido com uma cidade. E, na verdade, não é uma cidade. Ele é um local no meio de várias cidades que foram sendo construídas ali naquele lugar. E ele tem grande relevância
nos últimos dias dos 7 anos finais. Ele é também denominado como Vale de Josafá, que ele encontra-se em Joel 3:2, que fala sobre isso, ou Vale da Decisão, Joel 3:14. Ali foi a porção de terra de Canaã dada a Josué. Quando o Senhor fez a promessa da terra, que teria uma terra prometida, que manaria leite e mel, foi ali naquele lugar. Mais para frente vai ter algumas informações que vão se referir a este lugar. Então ele é bem importante nessa batalha, porque será ali aonde o Senhor deu a terra que estará se findando todos os cumprimentos da palavra. No 1.1 é um lugar de muitas batalhas. Muitas batalhas importantes foram travadas ao longo da história de Israel em Megido. Em algumas passagens da Bíblia vai ser mencionado. Então ali é um lugar que sempre foi palco de batalhas. E em batalhas onde Israel, muitas vezes, ou em todas as vezes, eles estavam em menor número. Eles não tinham, pelos olhos humanos, condição nenhuma de vencer. E o Senhor, na sua misericórdia, mesmo com o povo sendo falho, o povo sendo infiel, o Senhor, em todas as vezes, quando eles precisaram ali naquele local, Ele deu a vitória para o seu povo. E aí tem a passagem de Débora e Baraque, quando eles derrotaram os cananeus. Aqui fala que eles iniciaram no Monte Tabor, localizado no Vale de Jezreel. Ele tem só uma referência que fala, não foi exatamente em Megido, mas foi no Riacho de Megido. Está em... deixa eu só localizar aqui. Juízes, no capítulo 4, 12 e 24, e no 5, 19, 20. (4, 12 e 14) fala: E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens com ele. E em 5, 19 e 20... vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. Então aqui ele tem uma referência do Riacho de Megido. Então foi uma das batalhas que ocorreu. Uma outra batalha, Gideão triunfou sobre os medianitas. Saul foi morto na batalha contra os filisteus. Acasias foi morto por Jeú, e o rei Josias foi morto na invasão dos egípcios. Todas essas passagens falam sobre o Megido. Então ali muito sangue foi derramado, mas nada comparado com o que será na grande batalha do Armagedon. Porque ali naquele momento, quando o Senhor descer com toda a sua glória para julgar os povos, ali naquele momento será uma... Assim, eu vou usar a palavra que até durante os estudos vai ser uma carnificina nunca vista, porque ele não, em momento algum, fala que ele vai matar o anticristo e o falso profeta, mas todos os exércitos que são homens, são os humanos, que estarão ali naquele momento, vão conhecer a fúria e a ira do Senhor. Então todos aqueles exércitos que se reuniram nesse momento
será um derramamento de sangue nunca visto na terra. E olha que a gente vê guerras, muitas guerras que a gente ouve e até vê na TV, né? Onde tem muitas pessoas que perdem as suas vidas, pessoas que são mutiladas, e a gente já fica impressionado. Imagina o quanto será nesse dia. E como o pastor fala, a gente não vai estar aqui para ver isso, porque eu creio que nós iremos subir no arrebatamento se Jesus não voltar para alguns de nós antes, porque ali eu acho que, como o pastor disse, vai ser por um fio, e ainda assim vai ter muita dor, muito sofrimento, vai ter muita morte, vai ser assim um vale de sangue mesmo. Eu acredito que o rio Eufrates vai se secar, mas ele vai ser preenchido com todo aquele sangue. Imagina, a gente só imagina, né? Deve ser uma coisa horrível que vai acontecer. O rio Quizon, que é onde fala nessa passagem de Juízes, ele é um rio localizado no norte de Israel. Ele passa perto da região de Megido, onde ocorreu próximo. Onde, na verdade, Acasias e o rei Josias, Saul e Josias, que foram dois reis hebreus, eles não tiveram uma luta neste lugar, mas eles morreram em Megido. As lutas ocorreram ali no vale, próximos, e eles acabaram morrendo ali nessa região. Então a gente vê que é um lugar que ali eu acho que é estratégico mesmo, deve ter alguma coisa nesse lugar que as batalhas parece que são atraídas, né, para esse lugar. Mesmo quando não há batalha, ainda assim a morte é atraída ali, para aquele local. No 1.2 nós vamos ver sobre Armagedon terá uma única, não será uma única batalha. Em Apocalipse 16:14, a palavra batalha, ela vem do grego polemos. Ele indica uma série de conflitos, ou seja, uma guerra. Então não será uma única batalha que ocorrerá ali. Serão vários eventos que culminarão nessa grande guerra. No fim dos primeiros 3 anos e meio da tribulação, vai começar a grande tribulação. O anticristo, ele vai romper o pacto de paz com Israel, e ele invadirá Jerusalém, profanará o templo e se assentará como se fosse Deus. Eu fui estudar para não falar bobagem, referente a essa passagem do templo, que ele entra no templo e profana quando ele quebra o pacto com Israel. E em momento algum na Bíblia, nas Escrituras, vai falar sobre a reconstrução do terceiro templo. O que tem são algumas evidências que vai ser construído o santuário, porque como que ele vai entrar para profanar, para quebrar essa aliança? Então existem referências, mas não algo concreto que fale. Vai ser construído esse templo. Pode ser, como o pastor tem nos ensinado nas últimas aulas, que a Bíblia, e principalmente a Apocalipse, ela é cheia de simbologias. Então, assim, a gente não entende, a gente não sabe, porque o Apocalipse ele é um livro de mistérios, que nem tudo foi revelado. E mesmo o que foi revelado, a gente só ousa imaginar, porque o Senhor não revelou o que exatamente essas profecias falam. E aí esse templo pode ser um templo que durante os 3 primeiros anos e meio, o anticristo vai permitir que Israel reconstrua ou construa no lugar onde era o templo, para que possam ser feitas as adorações, que faz parte da estratégia dele. A estratégia de que existe a paz no mundo. Então pode ser que ele permita que durante esse período seja construído ali algo para que eles possam levar, né, suas ofertas, para que eles possam adorar ao Senhor. E aí, no meio desses 7 anos, ele vai profanar como Satanás. Aí remete lá atrás, né? Satanás, quando ele quis ser Deus lá no céu. Ele é usado e ele é abusado e ele continua sendo, porque, imagina, ele já foi lançado dos céus
porque um dia ele ousou pensar em sentar no trono do Senhor, querendo ser o Senhor. E ele vai fazer isso novamente durante esse período de grande tribulação. Ele vai querer ousar sentar e ser adorado como Deus. Ele tem esse orgulho, que ele quer estar acima em todo momento, mesmo ele sabendo que vai ser derrotado. E aí vai ser nesse momento que Israel ele vai se isolar. É onde vai começar a grande tribulação. Aqui em Daniel 9, 27, só para não ficar só nas minhas palavras, referente à evidência do templo sendo reconstruído. Então, em Daniel 9, 27, que fala: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Eu anotei bastante referência da Bíblia. Eu falei, se eu esquecer alguma coisa ali na hora, está aqui anotado. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, são algumas evidências que terá um templo onde ele irá entrar. São linhas teológicas, né? Então, nada é definitivo, até mesmo nas linhas teológicas, a gente está estudando, e uma das coisas que o professor sempre fala, até mesmo entre os teólogos existem vários conflitos, né, porque alguns acreditam em algumas coisas, outros discordam. Então existem várias linhas teológicas que elas vão divergindo, e nem eles mesmos, sendo muito mais estudados, conhecedores, que buscam e que estudam e que vão atrás, mesmo eles não têm a certeza de tudo que que irá acontecer. No 1:3, aí sim começa, né, o preparo para essa grande batalha que culminará com a derrota do anticristo. O rio Eufrates, no contexto profético, a terra dada por Deus a Israel, ela foi demarcada pelo rio Eufrates. Em Josué 1:4 fala, em 1 Crônicas 5:9 também fala sobre essa demarcação. Frequentemente ele é citado na Bíblia como o grande rio. E nos últimos dias, líderes e exércitos com alta tecnologia de guerra, eles marcharão pelo leito seco do Eufrates rumo a Israel para a guerra do Armagedon. Nesse momento, quando o rio se secar, estará se cumprindo o flagelo da sexta taça, que eu achei interessante também para trazer para os irmãos, que ele está em Apocalipse 16:12. Onde fala: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Essa sexta taça, diferente dos outros flagelos, até a quinta taça, até a quinta, as pragas que serão lançadas da ira, ela não causa nenhum transtorno direto nos homens e nem na humanidade, mas ela vem para preparar o caminho para que os reis possam chegar até Israel para cercá-lo. Então, o rio Eufrates, dentro do contexto bíblico, ele tem muita importância, porque o secamento dele,
ele vai simbolizar a preparação para o confronto final e a queda das barreiras que impedem o progresso das forças do mal. Ele representa a criação, que em Gênesis 2,14 fala sobre o limite. Gênesis 2,14. E o nome do terceiro rio é Reniquel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então foram 4 rios que cruzam logo no início da criação. Eles são rios que cruzam o Jardim do Éden. Eles saem do Jardim do Éden. Então, durante todas as escrituras, toda a Bíblia, o rio Eufrates ele é citado em diversas passagens, desde o início até o final, porque a gente vê que ele, no final dos tempos, ele vai simbolizar a abertura para que esse exército possa invadir e cercar Israel. Então ele fala sobre, é um símbolo do poder babilônico, também é uma fronteira. Nesse rio tem uma passagem da Bíblia que fala sobre os 4 anjos que estão presos e que eles serão soltos na grande tribulação, que eles virão como... Deixa eu ver aqui. Eu anotei sobre os 4 anjos. São os 4 anjos que estão presos junto ao rio. Ele está em Apocalipse 9,14. Que ele também faz parte até de aula que nós já estudamos, que fala sobre as 7 taças e as 7 trombetas. Apocalipse 9,14. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos que serão soltos, mais para frente a gente vai ver que na invasão demoníaca, eles já começam a trazer essa invasão demoníaca. E tudo está ligado, né? A gente fala, todas as taças, todas as trombetas que foram tocadas, elas já são prenúncia à preparação dessa grande batalha que vai culminar. E na sexta trombeta é que ele vem, solta, e aonde que esses anjos estão presos? Justamente no rio Eufrates. Então o rio Eufrates, ele representa, tem uma importância profética por conta de tudo isso. Então ele está desde o início da criação do mundo até o fim dos tempos e o juízo divino. Ele tem um papel central nos eventos finais, que seria o seu secamento. O rio Eufrates, ele também foi, em Josué 1,4, ele fala sobre os limites dados a Josué. E mais uma vez a gente volta no Velho Testamento. Então, o pastor já falou isso. Tudo relacionado aos finais dos tempos, eles estão também no Velho Testamento. Tudo de lá já aponta para esse grande dia. Então o Senhor já tinha um propósito ali. E graças, assim, estava pensando hoje enquanto eu estava estudando, ainda bem que naquela primeira vinda de Cristo, é triste falar isso, mas ainda bem que o povo judeu foi rebelde a ponto de abrir essa oportunidade para a gente. Porque se eles tiverem... Isso é um cumprimento que vem desde o início da criação. Então, Deus já tinha um propósito de tudo. Só que o povo judeu preferiu um caminho mais longo, mais difícil, mais tortuoso. Mas, por conta disso, ele abriu para a gente essa oportunidade. Porque, como o pastor uma vez falou, se eles não tivessem rejeitado a pedra, se eles não tivessem rejeitado a Cristo, nós não teríamos a oportunidade de estar aqui hoje, de aprender um pouco mais disso, não estaríamos entre os arrebatados na igreja, não veríamos todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Então, assim,
é triste para eles, mas ainda bem que eles fizeram a parte deles, porque aí a gente pode ter essa oportunidade, essa grande oportunidade de conhecer a Jesus, de ser enxertado, né, nos ramos da oliveira, de sermos chamados de filho e co-herdeiros do céu pelo sangue de Cristo. E tem muita gente que ainda acha que isso não é nada, não consegue, né, dimensionar o que Cristo fez por nós ali na cruz. O sangue dele que foi derramado ali para nos remir, para que a gente pudesse ter a oportunidade de escapar de tudo isso. Porque aqueles que ficarem, realmente, eu acho que é só aqueles que o Senhor mesmo vai guardar para si. Porque estava falando logo no início com o pastor, e isso é spoiler para as próximas aulas que ele vai dar, mesmo após tudo isso, passar toda essa batalha, ter todo esse derramamento de sangue, essa enganação, e Cristo vencer e mostrar o poder dele e reinar por 1000 anos, ainda assim, quando Satanás for solto, ainda vai ter gente que vai cair na lábia dele. Então, assim, como ser humano, é uma coisa, né? É a imagem e semelhança do Senhor, foi criado pelas mãos do Senhor, mas como que a gente pode desviar tanto, né, dos planos do Senhor? Como que a gente pode sair tão fora daquilo que o Senhor tinha pra gente? Eu costumo dizer, até saindo um pouquinho aqui, mas não saindo, por que Eva foi escutar a serpente lá no paraíso? Aí eu falei, por que ela ficou quietinha? Por que ela não fechou os ouvidos? E isso acontece muito hoje com o mundo evangélico. Estamos na igreja, estamos aprendendo sobre o Senhor, sabemos tudo o que vai acontecer, assim, temos noção das coisas que irão acontecer. Muitas igrejas têm falado, se bem que poderiam ser mais, né? Mas a gente sabe que hoje em dia são poucas as igrejas, né, que falam sobre os sinais dos tempos, sobre o arrependimento, sobre o arrebatamento. A ideia hoje é as coisas que estão acontecendo no mundo, deixa pra lá, parece que está tão distante de nós. E não está distante. Porque o que acontece lá no Oriente está muito mais próximo do que a gente imagina. Como a gente vê, não saindo, mas tudo está sendo direcionado, né? O pastor mesmo falou em uma das aulas. Essa internet, essa tecnologia tão avançada, já é o preparo para que o anticristo venha e se revele para as pessoas. E tudo já está sendo preparado para colocar Israel como vilão. Como se Israel... porque no final é o que vai acontecer. Os povos serão congregados para lutar e Satanás vai ter uma lábia tão assim, o anticristo vai ter uma lábia tão suja, que ele vai conseguir fazer aqueles que eram aliados de Israel se voltar contra Israel. Aqueles que eram no início a favor de Israel, eles vão odiar Israel, porque ele vai fazer vai enganar, ele vai fazer essas pessoas acreditarem que, na verdade, tudo de ruim que acontece no mundo é culpa de Israel. Então ele vai virar todo o jogo para que possa, né, levar o máximo de pessoas possíveis com ele. E eu costumo, às vezes, dizer, não sei se estou certa, se estou errada, mas eu até comentei com a minha mãe, que a gente sabe de tudo isso, sabemos, e o próprio Satanás sabe, né? Não sei nem se falar isso em voz alta é o certo, mas ele sabe que o fim dele é a derrota. Ele sabe que ele vai ser lançado, ele sabe que é uma guerra que ele vai lutar, mas é uma guerra que ele não vai ganhar. Já está determinado, todas as profecias que a Bíblia fala, muitas já foram cumpridas. Então, essa última profecia, esse livro da Revelação, ele também vai ser cumprido. Porque apraz ao Senhor que todas as coisas aconteçam no seu tempo, para que ele possa ser derrotado. E ainda assim, ele é teimoso, ainda assim, ele tem esse orgulho, ele quer
ser Deus e ele quer tomar o poder de Deus, mesmo sabendo que ele vai ser derrotado. Então, nesse campo de visão, a gente imagina, na verdade, o que ele quer é levar todos, porque o Senhor ama a humanidade. O Senhor deu para a humanidade aquilo que ele não deu, né, para os anjos. Então, Satanás tem inveja disso. E o que ele puder fazer para enganar, o que ele puder fazer para levar, é o que ele vai fazer. Como aqui a gente vê, ele vai congregar nações, serão milhares e milhares de pessoas, são praticamente o mundo todo contra um único país, um país tão pequenininho, né? Então, se a gente for olhar, a gente fez um comparativo, nem é bolinha de golfe, uma bolinha de gude que eu ia falar, mas uma bolinha de gude dentro de um mar, né? Vamos fazer mais ou menos uma alusão. Israel tão pequenininho, e todos aqueles povos cercando ele de todos os lados, e aí a gente imagina, né? Como que será? Como que vai ser e como que Deus vai fazer para que aquele povo continue firme, aquele povo continue ali na posição? Porque vai ser nesse momento que o Senhor vai se revelar e que eles vão clamar a Deus. Eles vão clamar ao Senhor e ali eles vão reconhecer que o Cristo que veio para eles era o verdadeiro Messias. Então, para cumprir todas as profecias finais, né, desse livro. Os fatos da guerra do Armagedon, a seca das águas do rio Eufrates, ele não vai ser o único acontecimento. Não vai ser só esse acontecimento que vai indicar para essa guerra. 2.1 fala sobre a invasão demoníaca. Em Apocalipse 9, 1, 12. Que é o que eu acabei de ler, né? Que passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, ali é o flagelo deixa eu ver aqui. No versículo 1 ao 11, vem falando que mais uma vez nas 7 trombetas, e ali essa invasão demoníaca vai ser o flagelo da 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Esse poço do abismo, nós estudamos falando sobre o inferno, porque no Hades tem o seio de Abraão, onde estavam todos aqueles que creram no Senhor e foram levados. Tem o abismo de Vide, e do outro lado o lugar de tormenta. Nesse poço do abismo, o nosso professor chegou a falar que parte dos demônios que caíram com Satanás, eles foram lançados nesse poço, e eles estão nesse poço fechados, eles não saíram dali. E uma parte é a que se encontra no, se não me engano, é 3º céu, que são os demônios que atuam na terra. Quando nós abrimos uma brecha, eles descem e atuam na terra. Então, parte está solta, e essa parte que fala na 5ª trombeta são esses anjos que estão presos ali no abismo, que são aqueles que caíram junto. E são eles que serão soltos na invasão demoníaca, que vão invadir a terra
já nessa preparação do que vai culminar com a Grande Guerra. 2.2, quem participará da campanha do Armagedon? A tríade satânica, os reis da terra com seus exércitos. O anticristo nesse cenário, ele vai ser o comandante, que ele é o geral, ele vai ser o grande estrategista político-militar, que vai fazer toda vai articular toda essa guerra. Mas o Senhor Jesus, ele virá montado em um cavalo branco e acompanhado dos seus anjos e dos santos da igreja, a noiva do Cordeiro. No 2.3, quando vai começar essa guerra? O tempo do fim começa com a vinda de Cristo para arrebatar a igreja. E após 3 anos e meio, nos dias finais da grande tribulação, aí sim terá o início da guerra do Armagedon, que lá em Daniel 7, 25 e 27 fala. E a marca vai marcar o final da grande tribulação, a condenação do anticristo e do falso profeta e a prisão de Satanás por 1000 anos. Por que haverá essa guerra? Do 3. Israel, o povo que Deus escolheu. Em Êxodo 19, 5, 6, fala sobre o povo que Deus escolheu, traz a menção. E mais uma vez é lá no Antigo Testamento que vem falando. É Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o Senhor, ele escolheu essa nação de Israel. E uma das fortes razões é realmente a existência da nação de Israel. Porque os judeus, eles serão o alvo do anticristo e dos povos aliados a ele na grande batalha. Israel, ele vai ser atacado, ele vai chegar a ser atacado. Mas o compromisso que Deus tem com os seus na terra vai proteger a nação e será um dos fatores que vão impulsionar esse conflito. Então esse conflito, ele vai se desenrolar principalmente pelo compromisso que o Senhor tem com o seu povo. Porque tudo fala sobre Israel. Então tudo é como se a porta fosse fechada para o Ocidente e fosse aberto, porque nesse momento somente Israel estará ali em cena. Então é como se o Senhor ali fosse esse compromisso que ele tem de proteção do seu povo, vai culminar, vai trazer todas essas... Agora me fugiu a palavra. Tudo que vai acontecer nesse período vai ser por conta dessa promessa que o Senhor fez ao seu povo. E o Senhor, desde o início, ele se irou contra o seu povo, ele lançou as pragas, houve várias batalhas, Israel foi cativo durante muitos anos, mas ainda assim o Senhor nunca abandonou aquele povo, porque o Senhor ama demais a cidade de Israel, porque ele escolheu ali como o seu lugar santo, o seu santuário, o seu lugar de morada. Então, por esse amor incomparável que o Senhor tem pelo aquele povo, é que ainda o Senhor vai ter a misericórdia, mesmo eles estando ainda em falta, em falha com o Senhor. 3.2, um lugar estratégico. Deus prometeu dar uma terra aos judeus, isso em Gênesis 12, 1, 3, e essa promessa, ela foi reiterada várias e várias vezes em momentos especiais da história do povo de Israel.
Então o Senhor prometeu a terra para o povo. E essa terra, no decorrer dos anos, a gente vê que as lutas, as brigas, as guerras, esses enfrentamentos que existem ali naquele pedaço, tudo porque é de Israel aqui. Então, tudo que as pessoas têm brigado tanto, né, por uma porção, pelaquele lugar, é porque desejam aquilo que o Senhor já deu para os seus filhos, para o seu povo. E é tudo por inveja impulsionada e colocada, plantada por Satanás, porque ele não tem o poder de atuar diretamente nas vidas, mas com as setas que ele lança, ele vai colocando na cabeça desses homens que aquele lugar eles precisam tomar, que aquele lugar eles precisam, sendo que não é necessário, porque aquilo já foi prometido e aquilo já tem um dono. Ali, quando teve essas guerras lá atrás, o povo de Israel ele foi dividido, ele foi espalhado sobre a terra, mas ali é o lugar que o Senhor determinou para eles, é o lugar da promessa que o Senhor tem para todos eles. 3.3, Jerusalém, a cidade amada do Senhor. Foi o que eu acabei de falar, e é uma profunda relação de Deus que tem com Jerusalém, que em Salmos 87, 1, 3, fala: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Então, ali o Senhor escolheu para ser santuário sacerdotal dos povos da terra de Sião, um outro nome de Jerusalém, e é a sua cidade especial, a sua joia, o lugar da sua habitação, que também tem uma menção em Salmo 132, 13. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Então o Senhor desejou aquele lugar para si. E que amor é esse, né, de Deus? Porque na história de Israel, a gente vê que eles foram tão ingratos, né? Eles foram tão mesquinhos, eles negaram o Senhor tantas vezes, eles crucificaram Jesus, e ainda assim o Senhor amou esse povo e ama e continua amando. E naquele grande dia o Senhor vai descer para poder pelejar por eles mais uma vez. Então, assim, é um amor que a gente não consegue, né, nem mensurar. É um amor que não tem explicação. Como fala, o amor de uma mãe, o amor de uma mãe pelo seu filho. Como eu digo às vezes para mim, que é diferente de filho para filho. As mães vão falar que não, eu amo igual todos, mas não ama. Cada filho, ele é amado pela sua mãe, mas tem sempre um que é o preferido. E aqui, se a gente trazer, o Senhor ama a humanidade, o Senhor nos ama, o Senhor ama a Rússia, o Senhor ama os Estados Unidos, o Senhor ama a Alemanha, mas o amor do Senhor por Israel é diferente, é especial. Então agora me veio, né, o fato de eu sempre falar, uma mãe sempre ama um mais do que o outro. Ama porque eu sou filha e eu sei disso. Em casa acontece. Tem filho que é mais próximo, mas a gente vê aqui, se o Senhor ama Israel de forma tão diferente, cada mãe ama o seu filho também de uma forma. Não vou dizer que as mães, até saindo um pouquinho fora da aula, mas assim, as mães amam seus filhos, todos eles, mas não é de forma igual, gente. É como o Senhor com Israel. O Senhor ama Israel de uma forma diferente. Ele nos ama imensamente,
Nós cremos nisso, nós sabemos disso. Mas Israel é a menina dos olhos do Senhor. Então, Israel é aquela que ele escolheu. E não é a próxima. Porque o que eles fizeram durante toda a Bíblia, se a gente for ler, se a gente for se aprofundar, mas ainda assim o Senhor tem esse amor. Mas não é para fazer confusão entre os filhos, não, porque lá em casa já tem as nossas confusões também. E eu acredito que todas as casas, né, onde tem mais de 2 filhos, sempre tem. Não adianta, porque acontece. Deus ama Jerusalém, o diabo a odeia, e ele faz tudo para que ela seja destruída. Então é o contraponto, o anticristo. Ele é tudo, ele se opõe a tudo que o Senhor é. Então, se o Senhor ama tanto assim a nação de Israel, de Jerusalém, o diabo, lógico, ele vai contra isso. É o ódio que ele tem por Jerusalém, o ódio que ele tem por Israel, que acaba tendo todas aquelas confusões, tudo aquilo que acontece. Mas Deus, ele vai defender, ele vai proteger a cidade. No 4, os principais passos do Armagedon. Os acontecimentos mundiais em todos os campos anunciam que estamos chegando ao fim. Os sinais proféticos preditos pelo Senhor Jesus vêm se cumprindo literalmente. Em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então já vem acontecendo tudo isso, né? São os sinais que estão antecedendo esse grande momento que fala da batalha. Que são os principais passos. 4.1, primeiro passo, a seca do rio Eufrates. Então, quando o rio Eufrates se secar, ele vai abrir o caminho para que as tropas inimigas, lideradas pelo anticristo, elas cheguem e cerquem a Jerusalém. Porque enquanto o rio Eufrates ainda estiver ali, é uma barreira natural que impede o inimigo de atacar, impede o inimigo de chegar até a terra de Israel. Isso vai atrair a atenção mundial. Em Apocalipse 16, 12. Que fala sobre a taça que vai ser derramada sobre o rio e que a água vai secar para que possa ser preparado o caminho dos reis do Oriente. 4.2, o segundo passo, o ajuntamento dos exércitos.
vai ser a maior campanha militar de todos os tempos. A gente vê essas guerras que aconteceram da Rússia contra a Ucrânia, essa guerra do povo judeu contra, né, os terroristas. A gente viu os mísseis que são lançados, essa força bélica que eles têm, que derruba, que explode, que acaba, que detona, né? A guerra de Hiroshima, a destruição de Hiroshima pela bomba nuclear, isso nada é comparado com o que vai acontecer quando houver essa campanha militar contra o povo de Israel. Então é coisa inimaginável. Se a gente, vendo esses acontecimentos, essas guerras, essas armas tecnológicas que o povo hoje tem, imagina tudo isso multiplicado a 1000. Porque vai ser algo que não foi visto ainda sobre essa terra. Então, multiplicado isso por 1000, se já destrói, acho que uma bomba que eles lançarem lá vai ter o poder de atingir, vai ser lançada num ponto estratégico, e eu acho que vai atingir até aqui os nossos países da América do Sul, da América do Norte. O 4.3, que será o terceiro passo, que é a conquista de Jerusalém. Quando o exército invadir Jerusalém, ela será atacada e ela cairá na mão dos exércitos. Ela não será derrotada, mas ela será atacada. Ela será cercada. Então imagina o povo de Israel pequenininho, com todas aquelas nações rodeando eles. Vai ser como se fosse uma ilha no meio do oceano. Imagina a ilha no meio do oceano ali, ela está pequena ali, e toda aquela porção de água em volta. Eu imagino que será isso que vai acontecer. Israel, ele vai visualizar, vindo de todos os lados, eles não vão ter para onde escapar, eles não vão ter para onde fugir, e aquela tropa se fechando contra eles. E eu imagino que nesse momento eles vão temer. E eu acredito que ali eles vão falar: por que não cremos quando tivemos a oportunidade antes de passar por tudo isso? Porque imagina a gente se afogando. Você não vê salvação, você não vê saída, você sabe que você vai perecer ali e você não vê para onde ir. Eu imagino que Israel vai se sentir dessa forma. Só que Cristo não vai deixar que chegue até eles. Em Zacarias 14:2 fala sobre essa conquista. Agilidade bíblica. Chamar o Alejandro para ajudar na agilidade. Zacarias. Que eu acho que eu vou mais rápido do que 14.2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. No 4.4, quarto passo, a segunda vinda triunfal de Cristo. Quando Jerusalém cair nas mãos das tropas do anticristo e o templo for profanado, os céus serão abertos, os montes serão iluminados com a aparição dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor, ele voltará e pisará no Monte das Oliveiras. Então a gente fala, né, o Monte Megido, ali o Monte Megido, ele vai ser só o início da batalha. É um local onde eles se reunirão para a batalha. Mas fala em Zacarias 14:3-4 sobre essa volta do Senhor, que ele vai pisar ali no Monte das Oliveiras e vão se fender, abrindo um caminho de escape para o povo.
Então ele virá visivelmente onde todo olho verá. E ali ele vai dar um escape para esse povo que está ali cercado pelos seus inimigos. Que será a segunda parte da vida dele, onde Israel irá reconhecer que ele é o Messias. Ele vai vir para remir o seu povo. Apocalipse 19, 11. Oh, glória! E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Devemos falar sobre a Zacarias 14, 3.4. Você pode falar para mim, já? 14, 3 e o 4. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então será nesse momento que o Senhor vai abrir o caminho para o escape desse povo que está sendo ali cercado pelo inimigo. Então mesmo que eles ataquem Jerusalém, mesmo que eles cerquem ali a nação, aqueles que sobreviverem a esse ataque terão esse escape do Senhor. 4.5 é o quinto passo, o resgate de Jerusalém. O Senhor Jesus, com suas legiões celestiais, lutará contra as nações, que são as forças do mal, as vencerá e decretará o fim do governo do anticristo na terra. Então, o quinto passo será esse resgate de Jerusalém, que Jesus virá como seu remidor. Ele virá para remir aquela terra, porque aquele povo é sangue seu. Então ele vai remir eles nesse grande dia. E os judeus clamarão por ele. 4.6 é o sexto passo, será a busca do remanescente judeu. Aquele povo que o pastor falou, que ele ficou guardado durante os 3 anos e meio, que são 1.260 dias, que o Senhor guardou de tudo isso que aconteceu. Eu entendo, o pastor me corrija se eu estiver falando bobagem, mas parte do povo de Israel, ele vai passar por isso, vai ficar ali, vai estar sujeito a ser cercado, e essa outra parte que o Senhor guardou, que são os remanescentes, que ficarão guardados, eles não verão, né? É tudo isso que vai acontecer. E após o resgate de Jerusalém, é que o Senhor irá até lá para buscar esse povo. Pastor, para falar, esse povo seriam 144 mil? Também estarão ali no meio. Então é os 144 mil mais uma outra parte da nação que não se dobrou ao anticristo. E aí fala em Apocalipse 12, 1 ao 17. Mas como as horas se avançam, tem mais um pouquinho só, eu não vou ler tudo, mas tem a referência em Apocalipse 12, do 1 ao 17. É uma parte que seja... Ele fala, né, sobre a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher, ela na Bíblia representada, seria o povo de Israel, seria a nação de Israel. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. No 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias.
que equivalem a 3 anos e meio, que são os últimos 3 anos e meio da tribulação. E aí no 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então esse povo é o povo remanescente que o Senhor guardou e que chegou o momento dele ir buscá-los. Esse povo ele vai reinar durante os 1000 anos com Cristo. É esse povo que vai ficar aqui. 4.7 é o 7º passo, que é a derrota do anticristo e do falso profeta. Então, até o 6º foi a preparação para culminar nessa grande derrota. Que a guerra vai terminar com a derrota das 2 bestas, a primeira que sobe do mar representando povos, nações e tribos, e a segunda que sobe da terra, o anticristo e o falso profeta. Quando eu lia, que eu não entendia no começo muito bem, eu ficava pensando, eu acho que até muitos irmãos também acho que deviam ter essa visão. Essas 2 bestas, o que eram essas 2 bestas? O que representavam? Né? O que seriam essas 2 bestas? Seriam 2 animais, um vindo do mar e um vindo da terra? Na minha cabeça eu imaginava um bicho muito feio que saía, um do mar e um da terra. A gente às vezes, né, falta de conhecimento, falta, né, de buscar. Depois você vai aí aprofundando. Nós temos um pastor que, assim, para ensinar, ensina muito, que a gente acaba aprendendo muito e é gostoso cada vez que ele começa a falar e ele começa ali, você quer aprender. E aí eu entendi que a primeira besta que sobe do mar é esse povo, essas nações que o anticristo congrega para a batalha. Então é representado na Bíblia como uma besta, mas é todo esse exército, toda essa multidão que ele pegou para si, que ele enganou, que ele trouxe para o seu lado. E o segundo, que sobe da terra, já é bem claro, né, que fala que é o anticristo e o falso profeta. Eles são interligados, apesar de serem 2 pessoas, né, aqui ele representa como a segunda. Porque o que o anticristo faz, ele tem essa respaldo do falso profeta, que é o falso profeta que vai estar atrás do anticristo, né, que vai estar ali ajudando ele nessa empreitada contra o povo de Deus. Em Apocalipse 17:15, que fala sobre ele, né? E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. E em Apocalipse 19, 20 e 21, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Então fala, os exércitos da terra, eles serão dizimados pelo Senhor. Eles serão mortos à espada que sai da boca do Senhor. Eles serão aniquilados. E a besta, que seria o anticristo e o falso profeta, esses permanecerão vivos, mas serão lançados neste lago. Uma informação que até eu aprendi foi no curso, que o ardente lago de fogo e enxofre, ele não foi inaugurado ainda. Ele está lá, vazio, esperando por esses 2. Então, esses 2 aqui serão lançados primeiro nesse lago. São eles que vão inaugurar. Então, assim, a gente imagina, né? Um lago que vai arder constantemente, eternamente. Serão lançados ali.
E quando o nosso professor falou que o lago estava vazio, muitas pessoas acreditam que os demônios vivem, que seria o inferno, né? Que os demônios vivem nesse lago. Mas na verdade não. Ele está ali em um lugar preparado, que está só preparado para esse grande dia, onde os dois vão ser lançados ali. E os dois fizeram tanta maldade, né? Enganaram tantos aqui na terra e vão ter o pago merecido deles quando o Senhor reinar. Satanás vai ser preso, lançado no abismo por 1000 anos. Em Apocalipse 23 vai falar. Na verdade, é só assim, como o pastor fala, um spoiler, porque eles são mais para frente. Mas em 23, no capítulo 23 de Apocalipse, e lançou no abismo, ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ainda seja solto por um pouco de tempo. Então, o Armagedon, a gente imagina, e fomos às vezes, né, ensinados, que o Armagedon ele seria a última guerra, seria o fim. Né? Como muitos até acreditam que o Armagedon é o fim do mundo. Na verdade, o mundo não será extinto. O que será extinto será a humanidade que foi infiel e que não creu no Senhor e que continuou na sua iniquidade. Então, a humanidade, sim, essa será extinta, exterminada. E o Armagedon, essa batalha onde Cristo derrota o anticristo e o falso profeta, ela não é a última batalha. Ainda virá uma outra, depois desses 1000 anos de reinado, o pastor vai nos explicar ali muito bem, mas a última batalha que vai acabar até no material que eu estava estudando, a professora ela fala assim, que ela literalmente fala que a eternidade só vai vir de fato depois disso, porque a igreja foi arrebatada, a igreja está no céu com o Senhor, passou pelas bodas do Cordeiro, enquanto estavam os 3 primeiros anos e meio de tribulação, a igreja estava lá em cima com o Senhor comemorando, passou pelo tribunal, né? Sentou-se à mesa com o Senhor e estávamos ali achando que era, né, a eternidade. Não, ainda não é a eternidade definitiva, porque ainda há de acontecer tudo isso, né, nesses outros 3 anos e meio, para que, enfim, após o milênio, Satanás ser derrotado mais uma vez pelo Senhor, e aí sim, derrotado para sempre, porque aí ele não vai ter mais poder nenhum. Ali o Senhor vai selar o final dele, o término dele, não vai haver mais nada que possa impedir o povo escolhido por Deus, a igreja, para viver, né, a eternidade junto ao Senhor. Eu separei aqui uma informação que foi até desse material que eu peguei, que eu achei interessante o que ela falou, que ela fala sobre assim, tem relação, mas não é, né, dessa parte da lição, porque foi na parte da lição da Paty, que ela falou sobre as trombetas, sobre as taças, que são 7 trombetas e 7 taças. Então ela fez um comparativo, né? É um paralelo entre as taças e as trombetas. Nas trombetas, uma terça parte da população, cada vez que a trombeta é tocada, uma terça parte é destruída. E aí ela colocou aqui até a terceira, acho que até a 4ª trombeta, essas trombetas, elas referem-se à natureza. Então são as águas que são devastadas, os oceanos que são contaminados, a vida dos oceanos que são mortas, e tudo isso 1/3. Ela chamou a atenção para isso, né? 1/3. E nas taças, quando a ira do Senhor for derramada sobre a terra, aí sim é o término de tudo. Então ela colocou uma terça taça, uma terça parte da vegetação destruída na primeira taça. Os adoradores da besta são atingidos, e eles são atingidos com força total. Então já não vai ser uma terça parte,
Aí vai ser o total, que ela fala que é o paralelo. Então, enquanto nas trombetas é só uma parte, nas taças é a ira do Senhor se manifestando em toda a sua glória, né, no derramamento. Como que eu falei da sexta taça, que ela não atinge, todas as outras, elas atingem diretamente a humanidade, atinge diretamente a terra. Essa não, essa sexta taça da ira, ela é derramada para abrir já o caminho para a grande batalha do Armagedon. Então ela é a única taça que ela vai não diretamente estar ligada com o extermínio das pessoas, né? Eu já tinha falado lá atrás que ela é a taça que não vai causar nenhum transtorno direto, indiretamente, porque ela vai preparar e abrir o caminho para que esse povo do inimigo, do cão, chegue até os céus. Vamos usar a expressão mesmo para não falar, né, o diabo. Mas é o que vai acontecer. Então ela não vai estar ligada diretamente, mas indiretamente. E aí a última taça, que é onde o anjo fala, está feito o último flagelo, onde haverá grande terremoto e chuva de granizo. Então ali é a consumação, né? É o que determina mesmo. Em Salmos 37, 28, 29, que a terra não será destruída no Armagedon, só para finalizar. Eu falei durante muito que a terra não vai ser destruída, que é o povo, mas eu não falei na Bíblia, né? Não mostrei na Bíblia onde fala. Salmos 37, 28, 29. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, que é o novo céu e a nova terra. Então, aqui é uma referência na Bíblia, né, que nos aponta que a terra não vai ser destruída, mas sim aqueles que habitam nela, com exceção dos que o Senhor guardou para si. Aí, uma outra informação, finalizando mesmo agora, quando fala... o ensinamento, aí, tá vendo? Nos dizem que quando a gente tem que andar com pessoas que nos ensinem as coisas boas, né? Que a gente pega, quando a gente anda, né? Por isso que falam, você pode não compactuar com o mundo, mas não andar, né, com os errados. Porque mesmo você sendo certo, você acaba pegando. Conforme você vai andando, né, o hábito vai te levando. E é mais fácil, tinha a pastora que falava que é mais fácil de fora tirar um evangélico da igreja, um cristão da igreja, do que um cristão de dentro da igreja trazer ele para cá. Porque é isso, né? A gente fala, o andar, como fala, não jogue pérolas aos porcos. Então o andar a gente acaba pegando. Eu acho que eu acabei pegando isso, mas eu vou finalizar, pastor, eu vou, juro. Goel, que é uma tipologia de Cristo, que ele fala que é o nosso, Goel representa o nosso Redentor. Cristo é o nosso Goel e será nessa manifestação o remidor dos judeus que clamarão por ele. Ele é o parente de sangue, e aí é onde relembra a passagem de Ruth, quando Boaz, né, ele foi o remidor de Ruth. E ali ele teve uma estratégia, como o Senhor em todo tempo tem a estratégia com o seu povo. E todos conhecem, eu não vou lá para não estender mais, mas como parente de sangue, ele será o remidor do seu povo. Então somente ele
que poderá remir, salvar e libertar o seu povo desse cativeiro final. Porque Israel, se a gente for olhar as escrituras, ele vem, né, em cativeiro ao cativeiro, ele sai um pouquinho de cativeiro, volta para o cativeiro, sai do cativeiro, volta para o cativeiro, e esse aqui é o cativeiro final, onde o Senhor vai remir ele e vai libertar ele para todo sempre. Aí sim, a eternidade. E assim eu vou agradecer a minha oportunidade. Tinha algumas coisas, né, que a gente ficou um pouquinho perdido. Eu agradeço a pastor Luiz, a oportunidade de estar aqui. Assim, a gente fala em casa é uma coisa, aqui é diferente. Porque a gente fica morrendo de medo, mesmo anotando, você fica morrendo de medo de falar bobagem, de sair daquilo, né, de às vezes se expressar e não se fazer entender. Então, assim, eu agradeço muito, pastor, pela oportunidade, foi enriquecedor. Como eu falei, ontem eu comecei meio-dia, terminei meia-noite, hoje peguei mais um pouco. Então, assim, é um tema que eu, particularmente, desde que eu estudei escatologia no curso, é um assunto que me encantou, apesar de se tratar de coisas terríveis, né, de fatos que vão acontecer, assim, de coisas horrorosas que irão acontecer, suceder. Foi um tema que me encantou, e tanto é que quando eu terminei a matéria no curso, o pastor logo falou. Aí eu falei, tomara que ele escolha o Apocalipse, tomara que ele escolha o Apocalipse, porque estava fresco e assim, é uma coisa que a gente fica, eu particularmente, eu não sei os irmãos, mas eu me encantei demais. E assim, você quando começa você quer assim, muita coisa, né? Mas a gente acaba, se for colocar muita coisa, acaba se perdendo. Mas eu agradeço muito. E foi assim, foi enriquecedor. Espero que eu tenha me feito entender os irmãos, apesar de às vezes ficar um pouquinho atrapalhada. Mas assim, eu aprendo. Como eu aprendi a última vez, eu prometo, a última vez, eu vou aprender com o pastor também como desenrolar melhor. E assim eu agradeço a oportunidade. Irmão. Amém, irmão? Amém. Deus abençoe, Lu. Gente, que coisa maravilhosa. Eu confesso, irmãos, por mim eu vinha todas as EBAPs para ouvir vocês. Para mim é uma alegria muito grande ver vocês, né, representados pela nossa irmã Luciana, pela parte que hoje fez a vez das crianças. Eu estou muito feliz, gente. Que Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer. Vamos. Ó. As pessoas que ficam imitando o pastor, dá problema. Entendeu direitinho. Vamos orar, vou responder. Vamos orar primeiro, vamos encerrar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, por esta palavra, por esse caminho da tua filha, continua dando capacidade a todos nós, dando direcionamento, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.